Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar esse ou qualquer outro livro, qualquer coisa que você for comprar no site da Amazon, usa o meu link de associada que fica na descrição do vídeo. Comprando por esse link, você apoia o meu trabalho e não vai pagar nada mais em suas compras. Eu ganho uma pequena comissão por divulgar os produtos do site. Se estiver assistindo pelo celular e puder clicar no botão hypar para fazer com que o YouTube entenda que esse é um vídeo interessante e divulgue para mais pessoas, eu agradeço. A pedido da Usiliane, gente, eu vou ler um conto do livro O Lado Mais Sombrio, que é da autora Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery. Mesma autora de Anne de Green Gables. Esse é um livro da editora Wish que ele não tem e-book e ele é um livro que reúne contos sombrios dessa autora que ficou conhecida pelo seu romance, né? Pelos livros da Anne de Green Gables, que é um livro bem mais fofinho, com uma história aconchegante. Aqui a gente vai conhecer o lado mais sombrio da autora e eu vou ler um conto. Hoje é o último dia, né, do nosso desafio de ler 7 contos em 7 dias e o desafio de hoje era para ler um conto de ficção científica, gótico ou mesmo um conto mais gore, cósmico, era meio subjetivo o desafio de hoje. Eu ia ler outro conto, gente, mas como a Uzi é uma inscrita querida e pediu um conto dessa autora, eu vou ler esse, que é Capturado pela Câmera, e é um conto que vai ter um relacionamento aí com fotografia, talvez tecnológico, não sei, mas ele é um conto sombrio, é para ser sombrio e curto, então vamos lá, porque eu estou lendo esse conto deitada. Eu hoje estou meio doente e por isso as imagens vão ser mais simples, eu não vou aparecer, mas vou demonstrar detalhes da edição, vou narrar com muito carinho para vocês o nosso último dia, o nosso último conto desse mês. O lado mais sombrio da Lucy, ele tem uma tradução de Karine Ribeiro e ilustrações dos contos da Ana Milani, tá? São ilustrações bem bonitas. O prefácio aqui vai contar toda a história da Lucy, só que ele é muito grande, então não vou ler ele completo, só vou ler uma breve biografia dela da Wikipedia. A Lucy Maud Montgomery, ela era chamada de Maud pela família e amigos e foi uma escritora canadense. Ela nasceu em 30 de novembro de 1874 no Canadá e faleceu em 24 de abril de 1942 em Toronto, no Canadá, tá? Ela foi casada, teve filhos e ficou muito famosa pelas obras da Anne, né? São vários livros com histórias da Anne de Green Gables e é o seu legado aí mais famoso. Mas ela escreveu vários outros romances também, tá? E muitos contos que é o que essa coletânea aqui reúne. E chama-se Capturado pela Câmera. Ele é de 1897. Amy, uma fotógrafa amadora, é contratada para fotografar a família do Sr. Carroll, mas quando um crime acontece, a câmera de Amy pode ser a chave para desvendar a identidade do criminoso. Em um verão fui picada pelo bicho da fotografia amadora. Depois se tornou uma condição crônica e desde então eu e minha câmera não nos separamos. Tivemos algumas aventuras estranhas juntas e uma das nossas experiências mais originais foi em que tivemos o papel de testemunha-chave contra Ned Brooke. Devo dizer que meu nome é Amy Clark e acredito que sou considerada a melhor fotógrafa amadora em nossa parte do país. Isso é tudo o que preciso dizer a meu respeito. O Sr. Carroll tinha me pedido para fotografar sua casa quando o pomar de maçãs estava florescendo. Ele tem uma pitoresca casa
de campo à moda antiga, atrás de um gramado das mais agradáveis árvores antigas e flanqueada nos dois lados por pomares. Então, fui em uma tarde de junho com todo o meu equipamento preparada para capturar a casa do Carroll no meu melhor estilo. O Sr. Carroll não estava, mas esperava-se que ele voltasse para casa em breve. Então o aguardamos, já que toda a família desejava ser fotografada sob o grande bordo na porta da frente. Andei entre os arbustos na extremidade inferior do gramado e depois de muito semicerrar os olhos em vários ângulos, enfim me fixei no local de onde pensei que a melhor vista da casa poderia ser obtida. Então, Gert, Lillian, Carol e eu nos sentamos nas redes e nos balançamos à vontade, aproveitando a brisa fresca que soprava os bordos. Ned Brooke estava por perto, como de costume, observando-nos furtivamente. Ned era um dos membros esperançosos da família, que vivia em um barraco decrépito do outro lado da rua, diante da casa dos Carroll. Eles eram terrivelmente pobres e o velho Brooke, como era chamado, e Ned eram bastante empregados pelo Sr. Carroll, mais por cuidado do que tudo, imagino. Os Brooke tinham uma reputação bastante suspeita, eram notoriamente preguiçosos e se suspeitava que sua linha de distinção entre suas mercadorias e as dos vizinhos não eram muito bem traçada. Muitas pessoas censuravam o Sr. Carroll por encorajá-los, mas ele era muito gentil para deixá-los passar necessidade e, como consequência, um ou outro deles estava sempre perambulando por sua casa. Ned era um jovem esguio e de cabelo louro claro, tinha cerca de 14 anos, olhos furtivos e cintilantes que nunca conseguiam olhar alguém direto no rosto. Sua aparência era tudo menos atraente, e eu sempre sentia quando olhava para ele que se alguém quisesse fazer um trabalho obscuro por procuração, Ned Brooke seria o rapaz certo para o negócio. O Sr. Carroll finalmente chegou e todos nós descemos para encontrá-lo no portão. Ned Brooke também veio arrastando os pés para pegar o cavalo e o Sr. Carroll jogou as rédeas para ele e ao mesmo tempo entregou uma carteira para sua esposa. Cuidado onde coloca isso, disse ele rindo. Há uma quantia que não deve ser apanhada em todos os arbustos de groselha. Gilman Harris me pagou esta manhã por aquela parte da floresta que lhe vendi no outono passado. Deu $500. Eu prometi que você e as meninas deveriam pegá-lo para comprar um piano novo. Então aí está. Obrigada, disse a senhora Carroll, encantada. Mas é melhor você colocar em seu bolso até que entremos. Amy está com pressa. O Sr. Carroll pegou a carteira de volta e a colocou sem cuidado no bolso interno do casaco leve que usava. Aconteceu que olhei para Ned Brooke bem na hora e não pude deixar de notar a súbita expressão ávida e engenhosa que passou por seu rosto. Ele olhou furtivamente para a carteira nas mãos do Sr. Carroll e depois saiu com o cavalo muito apressado. As garotas estavam exclamando e agradecendo ao pai, e ninguém, além de mim, percebeu o comportamento de Ned Brooke, mas logo me esqueci do assunto. Venha para o seu lugar? Sim, Amy, disse o Sr. Carroll. Bem, tudo está pronto, creio. Acho melhor prosseguirmos. Onde devemos ficar? Você pode nos agrupar como for melhor. E então prossegui para organizá-los em ordem sob o bordo. A senhora Carroll se sentou em uma cadeira, enquanto o marido ficou em pé atrás dela. Gert ficou em pé nos degraus com uma cesta de flores na mão e Lillian se pôs ao seu lado. Os dois garotinhos, Ted e Jack, subiram no bordo e a pequena Dora, a menina de 6 anos com covinha na bochecha, ficou em pé, séria, em primeiro plano, com um enorme gato cinza aninhado em seus braços gorduchos.
Era um grupo bonito em um cenário bonito e fiquei animada com orgulho profissional enquanto dava um passo para trás para um último semicerrar de olhos conhecedor. Então fui até a câmera, coloquei a placa, os avisei e tirei a cobertura. Coloquei 2 placas para garantir e então acabou. Mas como eu tinha outra placa sobrando, pensei que era melhor tirar uma foto com a vista da casa em si. Carreguei minha câmera para um novo local e tinha acabado de aprontar tudo para erguer a cobertura quando o Sr. Carroll se aproximou e disse: "Se quiserem ver algo bonito, venham para o campo dos fundos comigo. Isso pode esperar até vocês voltarem, não é, M?" Então nos dirigimos para o campo dos fundos, a uma curta distância, onde o Sr. Carroll mostrou orgulhosamente 2 das mais lindas vacas Jersey que já tinha visto. Voltamos para casa pela estrada do fundo e quando avistamos a estrada principal, meu irmão Cécio se aproximou com o cavalo e disse que se eu estivesse pronta, era melhor eu ir para a casa dele e me livrar de uma caminhada calorenta e empoeirada. Os Carrolls se aproximaram da cerca para conversar com Cécio, mas eu disparei apressadamente através dos pomares, pulei a cerca para o gramado e corri para o canto com um tanto remoto onde deixei minha câmera. Eu estava tão desesperadamente apressada, pois sabia que o cavalo de Cécio não gostava de esperar, então nunca olhei para a casa, mas tirei a cobertura, contei até 2 e a recoloquei. Em seguida, tirei minha placa, coloquei-a no apoio e recolhi minhas coisas. Suponho que tudo durou 5 minutos e fiquei de costas para casa o tempo todo, e no tempo em que preparava minhas coisas e emergia do meu recanto, não havia ninguém por perto. Enquanto me apressava pelo gramado, percebi Ned Brooke caminhando em um passo rápido rua abaixo, mas o fato não me causou nenhuma impressão em particular no momento, e só me lembrei disso depois. Cécio me esperava, então subi na carroça e partimos. Ao chegar em casa, me tranquei no meu quarto escuro e comecei a revelar os primeiros 2 negativos da casa Carroll. Estavam ambos excelentes. O primeiro um pouquinho melhor, portanto decidi terminar com ele. Minha intenção era também revelar o terceiro, mas bem quando eu estava terminando os outros, meia dúzia de primos da cidade chegaram em nossa casa e tive que guardar minha parafernália, emergir do meu recanto escuro e me apressar para fazer sala. No dia seguinte, Celso entrou e disse: "Ficou sabendo, M, que o Sr. Carroll perdeu uma carteira com $500 dentro?" "Não", exclamei. "Como? Quando? Onde?" Uma pergunta por vez, só posso responder uma. Noite passada. Quanto ao como, eles não sabem, e quanto ao onde, bem, se eu soubesse, poderiam ter alguma esperança de encontrá-la. As garotas estão para baixo, o dinheiro era para comprar um piano que queriam muito, parece, e agora se foi. Mas como isso aconteceu, Cécio? Bem, o Sr. Carroll diz que a senhora Carroll lhe entregou a carteira no portão ontem e que ele a colocou no bolso de dentro do casaco. Eu o vi fazer isso. Sim, então, antes de ser fotografado, ele pendurou o casaco no corredor. O casaco ficou lá até a noite e ninguém pareceu pensar no dinheiro, cada um supondo que o outro o tinha guardado com cuidado. Depois do chá, o Sr. Carroll vestiu o casaco e foi ver alguém em Netherby. Ele disse que nunca pensou na carteira, tinha se esquecido completamente de tê-la colocado no bolso do casaco. Ele voltou para casa pelos campos por volta das 11 horas e descobriu que as vacas tinham entrado no pasto e teve que persegui-las antes de tirá-las de lá. Quando ele entrou, assim que passou pela porta, se lembrou do dinheiro. Ele apalpou o bolso, mas não havia nenhuma carteira ali. Ele perguntou à esposa se ela tinha pegado. Ela não tinha, e ninguém mais tinha. Havia um buraco no bolso, mas o Sr. Carroll diz que era pequeno demais para a carteira ter passado por ele. No entanto, deve ter acontecido isso, a menos que alguém a tenha tirado do bolso.
em Netherby. E isso não é possível, porque ele nunca tirou o casaco e estava no bolso interno. É capaz de nunca mais verem a carteira outra vez. Alguém pode ter encontrado, é claro, mas as chances são baixas. O Sr. Carroll não sabe exatamente por onde passou pelos campos e se ele a perdeu enquanto estava atrás das vacas. É uma situação ainda mais triste. Eles ficaram procurando o dia todo, é claro. As meninas estão muito decepcionadas. Uma súbita lembrança veio a mim do rosto de Ned Brooke, de como eu o tinha visto no dia anterior no portão, juntamente com a lembrança de vê-lo andando pela rua em um ritmo rápido, tão diferente de seu andar cambaleante habitual, enquanto eu corria pelo gramado. Como eles sabem que a carteira está perdida? Perguntei. Talvez tenha sido roubada antes do Sr. Carroll ir para Netherby. Eles acham que não, disse Cecil. Quem teria roubado? Ned Brooke. Eu o vi andando por aí. E você tinha que ver a expressão que ele fez quando ouviu o Sr. Carroll dizer que havia $500 naquela carteira. Bem, eu sugeri a eles que Ned poderia saber de alguma coisa, pois me lembrei de tê-lo visto descer a rua quando eu estava esperando por você. Mas eles não vão escutar. Os Brookes são uma espécie de protegidos deles, você sabe. E ele não vão acreditar em nada de ruim vindo deles. Mas se Ned pegou, não há sombra de evidência contra ele. Não, acho que não, respondi pensativa, mas quanto mais penso nisso, mais me convenço de que ele a pegou. Sabe, todos voltamos ao campo para olhar as vacas e aquele tempo todo o casaco ficou pendurado no corredor e não havia uma alma viva na casa. E logo depois que voltamos, vi Ned correndo pela rua muito rápido. Mencionei minhas suspeitas aos Carroll alguns dias depois, quando desci com as fotografias e fiquei sabendo que eles não haviam descoberto nenhum vestígio da carteira perdida, mas eles certamente pareceram zangados quando insinuei que Ned Brooke poderia saber mais sobre seu paradeiro do que qualquer outra pessoa. Declararam que suspeitariam de um de si mesmos antes de suspeitar de Ned e pareciam tão ofendidos com minha sugestão que calei e não os irritei com mais suposições. Depois, na excitação da visita de nossos primos, o assunto saiu por completo da minha mente. Eles ficaram 2 semanas e eu estava tão ocupada o tempo todo que nunca tive a chance de revelar aquela terceira placa. E, na verdade, me esqueci de tudo. Certa manhã, logo depois que eles foram embora, lembrei-me da placa e decidi ir desenvolvê-la. Cécio foi comigo e nos trancamos em nossa toca, acendemos nossa lareira de rubi e começamos as operações. Eu não esperava muito da placa, porque ela havia sido exposta e manuseada descuidadosamente, e pensei que poderia estar subexposta ou clara demais. Então deixei Cécio revelá-la ao passo que eu preparava a fixação. Cécio estava assobiando quando de repente emitiu um tremendo caramba de espanto e pôs-se em pé em um salto. M, olhe aqui! Gritou. Corri para o lado dele e olhei para a placa, enquanto ele a segurava na luz rosada. Era uma fotografia esplêndida e a casa dos Carroll saiu nítida, com a porta da frente e os degraus à vista. E ali, no ato de sair da soleira, estava a silhueta de um menino com um velho chapéu de palha na cabeça e, na mão, a carteira. E ele estava parado, com a cabeça virada para o canto da casa, como se estivesse ouvindo, com uma mão segurando o casaco esfarrapado e a outra suspensa no ar, com a carteira, como se fosse colocá-la no bolso interno. A cena toda estava clara, como o meio-dia, e ninguém com os olhos na cabeça poderia deixar de reconhecer Ned Brooke. Meu Deus, arfei. Coloque aqui rápido, e mergulhamos a coisa no banho de fixação e depois nos sentamos sem fôlego
e olhamos um para o outro. Nossa, Amy, disse Cécio, que golpe será para os Carroll? Ned Brooke não poderia fazer uma coisa dessas. Ah, não. O pobre menino ferido que todos adoram. Eu me pergunto se isso vai convencê-los. Você acha que eles vão conseguir recuperar tudo? Perguntei. Não é provável que ele tenha ousado gastar o dinheiro ainda. Não sei. Vamos tentar. De qualquer forma, quanto tempo antes que a foto esteja seca o suficiente para ser levada aos Carrolls como evidência circunstancial? 3 horas mais ou menos, respondi. Mas talvez antes. Vou tirar 2 impressões quando estiver pronta. Me pergunto o que os Carrolls vão dizer. É pura sorte que a foto tenha saído tão boa depois da maneira descuidada como foi tirada e manejada, Amy. Isso não é uma aventura e tanto? Por fim, a placa estava seca e imprimi 2 provas. Nós as embrulhamos cuidadosamente e marchamos até a casa do Sr. Carroll. Você nunca viu pessoas tão impressionadas como os Carrolls ficaram quando Cécio, com ar de estadista, revelando as evidências de alguma terrível conspiração contra a paz e o bem-estar da nação, apresentou a placa e as provas e as estendeu diante deles. O Sr. Carroll e Cecil pegaram as provas, foram até o barraco dos Brooks. Eles encontraram apenas Ned e sua mãe em casa. A princípio, Ned, quando acusado de sua culpa, negou, mas quando o Sr. Carroll o confrontou com as provas, ele teve um espanto de terror e confessou tudo. Sua mãe pegou a carteira e o dinheiro. Eles não ousaram gastar 1 centavo sequer, e o Sr. Carroll foi para casa triunfante. Talvez Ned Brooke não devesse ter se livrado tão facilmente como aconteceu, mas sua mãe chorou e implorou, e o Sr. Carroll era bondoso demais para resistir. Então, ele não os puniu de forma alguma, a não ser descartando completamente toda a família e suas preocupações. O lugar ficou marcado demais para eles depois que a história se espalhou, e em menos de um mês todos se mudaram para o bem de Mapleton. Fim. Ai, gente, eu achei esse conto muito suave, mas é uma segunda-feira. Me conta o que vocês acharam da escrita da Lucy em um conto mais sombrio. Eu não achei ele sombrio, é só um caso de coincidência, né? Muita coincidência a Amy conseguir tirar uma foto justamente do ato criminoso. Ai, ai. Eu espero que vocês tenham gostado dessa narração mais intimista. Me conta aqui o que vocês acharam do conto de hoje. Me conta o que vocês acharam dessa semana de 7 contos em 7 dias. Se você assistiu todos os vídeos, qual foi o seu favorito? Vamos saber. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!